E temos aí pânico no Rio de Janeiro e em Brasília também, ó. Brasília tá em chamas aí com duas coisas que aconteceram. A primeira, olha só, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio aí da relatora do caso do Cláudio Castro, deu um voto bem duro, dizendo aí que ele roubou dinheiro público e ordenando a cassação do governador do Rio de Janeiro. E aí a imprensa fez ali em off, né, entrevistas com os ministros do TSE e descobriu que muito provavelmente a maioria para que ele seja cassado, tá? Aí um ministro aí, que é um ministro mais alinhado à direita, pediu vistas, porém a pressão tá tão grande que ele já acenou para a imprensa: olha, esse pedido de vistas vai durar no máximo 2 ou 3 semanas, e eu só pedi vistas porque a Carmen Lúcia, que é a presidenta do TSE, ela pautou sem avisar ninguém. Geralmente, quando o presidente da corte vai pautar alguma coisa que está ali em espera há alguns meses, ele avisa os ministros: olha, eu vou pautar isso aqui daqui a algumas semanas, então já vão vendo seus votos, tá? E aí quando é pautado, ou já pauta para dali algumas semanas, os ministros já estudaram o caso, já viram ali e já tem um voto pronto, porque você vai caçar um governador, você tem que ter ou não caçar, né? Você tem que ter um voto pronto, um voto ali coerente, no mínimo, né? Não pode passar vergonha igual fez o Fux no STF. Pois bem, aí os ministros foram pegos de surpresa por um motivo. A Carmen Lúcia, desde que ela assumiu a presidência da corte ali do Tribunal Superior Eleitoral, ela é talvez aí a ministra mais covarde da história. Como disse o Deltan Dallagnol, frouxa. A Carmen Lúcia era muito feroz para prender petistas sem prova na época da Lava Jato. Aí ela era rápida no gatilho. Aí, quando ela se tornou presidenta aí do Tribunal Superior Eleitoral, todos os processos, praticamente, contra políticos graúdos pararam. Inclusive tem um processo aí contra o senador Jorge Seife, com inúmeras provas de que ele usou aviões da Havan, ele usou ali, o dono da Havan, né, o Luciano Hang, o colocou ali para falar para mais de 10 mil funcionários, ainda votem nele, inúmeras provas de aí abuso de poder político e econômico, e a Carmen Lúcia simplesmente sentou em cima do processo, está desde abril liberada para julgamento e ela não pauta. Ou seja, o cara é senador, foi eleito, já está aí há quase 3 anos no mandato, vai entrar no 4º ano de mandato e não é julgado. Você vê que para alguns aí o crime compensa, mas na hora de prender petista por delação sem prova na Lava Jato, pô, na hora. Fez a delação, prende no mesmo dia. Primeiro prende, depois vê se é inocente. E aí depois era comprovado que era inocente, aí demorava semanas para soltar. Essa é a Carmen Lúcia, tá? E eu vi gente aí de esquerda, quando ela votou ali para prender o Bolsonaro, dizendo: ai, a diva Carmen Lúcia. Falou: nosso papel aqui é fazer com que você e todos aqui não percam a memória. Que as pessoas, infelizmente, têm a memória curta. Mas não é culpa das pessoas, não. Eu não culpo, não. Todo mundo tem seus afazeres no dia a dia, tem aí seus problemas da vida pessoal, vida econômica, vida amorosa, etc, etc. E acaba esquecendo do que aconteceu. Mas eu... aqui eu não esqueço, não. Então ficou todo mundo surpreso. Caramba, ela colocou para julgar o Cláudio Castro do nada, assim. Do nada não, foi logo depois daquela operação. Então já se estima que a Carmen Lúcia vai votar pela cassação do Cláudio Castro, tá? E aí tem mais 2 ministros, pelo menos, talvez 3, que também devem votar pela cassação dele. O Cláudio Castro, apesar dele ser aí, bolsonarista, há alguns bolsonaristas que não fecham com ele. Então tá ruim. O Cláudio Castro pegou mal, porque no ano passado ele falava para todo mundo que ele tinha ministros do STF e do TSE no bolso dele. E ele pegou muito mal entre os ministros. Inclusive quando teve uma operação de busca e apreensão que pegou o irmão dele, no âmbito desse mesmo, não no TSE, mas o processo está no STF também, né? No âmbito desse mesmo processo, o que falavam lá no STF é: toma aí, ó. Você acha que a gente está no seu bolso? Toma aí. Arrogante. Pois bem, isso pega mal. Ok, Cláudio Castro, que é, obviamente, pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, ele e o Flávio Bolsonaro vão disputar aí a vaga. No caso aí, o PL deve ir com chapa dupla, diferente de Santa Catarina, que está tendo uma briga que tá boa de ver. Pois bem, então deu ruim aí pro Cláudio Castro, já está 1-0 pela cassação dele, e o ministro que pediu vista não necessariamente vai votar para absolvê-lo, tá? Não necessariamente. Ok, nisso aí... Olha só o que aconteceu. A Polícia Federal fez ontem uma operação contra o crime organizado, para você ver. Teve destaque na Globo? Quantos minutos o Jornal Nacional deu para essa operação? Vem cá, sabe quanto?
Menos de 2 minutos. Aí você fala, nossa, que coisa, para elogiar o Cláudio Castro, o Tarcísio, o Zema, o Caiado, fazer assessoria de imprensa da extrema-direita na semana passada inteira, eram matérias de 10 minutos, matérias de 15, matérias de 20, mostrando tudo mais. Aí o Fantástico fez uma matéria gigantesca, que foi a assessoria de imprensa do Cláudio Castro. Aí quando a Polícia Federal faz uma operação sem morrer um policial, não morreu um policial, não tem nesse momento famílias de policiais chorando. Não tem filho de policial chorando porque o pai morreu. Não tem esposa chorando porque o marido morreu. Não tem. Porque não morreu ninguém. Essa operação desbaratinou um esquema de 5 bilhões de reais do PCC no Piauí e no Maranhão. Aí você fala, pô, caramba, que coisa. A operação do Cláudio Castro matou uns soldadinhos do Comando Vermelho que são repostos em menos de 24 horas. Nesse exato momento, se você for lá no Complexo do Alemão, você vai ver que já tem soldados ali com fuzis armados no lugar dos que morreram. E esses soldados, se a polícia chegar lá e amanhã depois e matar todos eles, vai ter outros. E aí vai ter gente que fala, não, mas se matar um número suficiente de pessoas, aí vai acabar. Não vai. Eles trazem de outros lugares. Vai ter gente. É isso que acontece. E aí, o que a Polícia Federal fez? No caso aí do PCC, pegou o financeiro. Então, tem uma coisa que caiu como uma bomba lá em Brasília, que é, vou mostrar aqui a foto, um ex-assessor do Ciro Nogueira. Vamos lembrar que o Ciro Nogueira já foi delatado por receber dinheiro do PCC. Ele foi delatado e tudo mais, aí o Ciro Nogueira atacou o ICL Notícias, falou que eles são pistoleiros do governo,